o seguinte, minha gente, o que conversaremos hoje? Conversaremos sobre organização de dados. Como assim, Nath, organização de dados, né? Vamos conversar sobre como você pode organizar os seus dados bibliográficos, ok? Então, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao Entenda Genética. Eu sou a Natácia e a gente vai mexer esse doce dessa organização, a famigerada bibliografia. E por que a gente está conversando sobre isso? É uma parte muito importante do trabalho que a gente negligencia, né? Essa organização dos dados para ajudar tanto na nossa discussão, nas nossas interpretações, como inclusive para insights que a gente pode ter quando a gente está ali mexendo com as nossas coisas. Então, você pode tranquilamente ter um caminho muito mais fluido, muito mais fácil, se você souber como organizar os seus dados. E esse vídeo foi uma sugestão da minha aluna maravilhosa, Ju, lá do Método DNA. Ela sugeriu de fazer uma conversa sobre isso, né? Sobre como organizar os seus dados, tá? E eu vou mostrar para vocês hoje que não é simplesmente baixar o artigo. Tem uma forma inteligente de você fazer isso, tá? Não é simplesmente sair baixando, pensando no tema parecido, e aí fica com aquele bando de download na sua pasta de download, aí de repente o negócio fica gigantesco, e você simplesmente apaga tudo e nem sabe o que mexeu. Aí o que acontece? Você perde tempo, porque você ficou lá procurando um monte de artigo, e deve com certeza ter achado um monte de coisa legal para o seu trabalho, mas aí você não organizou direito, e aí você achou que ia perder tempo organizando, e que depois você nomeava, e aí quando você viu, você teve que apagar sua pasta inteira porque lotou, e você já não tem tempo de abrir aquele tanto de arquivo que você baixou. Então, gente, olha que contrassenso, olha como a gente consegue se lascar com a nossa falta de organização, e eu digo por mim. Gente, quando eu falo essas coisas aqui, pode ter certeza que a primeira pessoa que eu tô falando sou eu, é a minha pessoa, tá bom? Então, isso é um contrassenso, você vai perder seu tempo. Nath, então é só baixar o arquivo lá e colocar o nome do autor e o ano? Não. É isso que eu vou te mostrar. E eu vou, infelizmente, precisar compartilhar a tela, ou felizmente. Então, se você tá no Instagram, eu sugiro que você vá pro YouTube, porque geralmente quando eu consigo narrar o que está acontecendo no YouTube, eu não peço isso não. Mas é porque hoje eu vou mostrar essa organização, como eu faço para organizar os meus dados, tá? Bibliográficos. E ó, eu vou te falar uma coisa. Dessa organização, você pode inclusive fazer outros trabalhos que você nem tinha pensado sobre eles, justamente com a organização, porque, gente, informação é tudo. Quando eu venho aqui e passo a informação para vocês, ela é uma hora de informação, meia hora de conversa, às vezes até passa de uma hora, e a gente não para pensar em quantas leituras, no meu caso, né? Quantas leituras eu fiz para falar isso uma hora? Como que eu sumarizei isso? Então, informação é tudo, tudo, tudo mesmo. Então, eu preciso mostrar para você como eu faço isso, tá? E a primeira coisa que você tem que ter claro na sua cabeça quando você vai fazer esse tipo de organização é o que você está estudando. Gente, parece óbvio, mas não é. Às vezes a gente não sabe o que nós estamos estudando. Muitas vezes nós caímos em projetos de paraquedas, seja numa empresa, seja na universidade, seja no seu doutorado, mestrado, graduação, não sei em que pé você está. Mas muitas vezes a gente cai ali de paraquedas e a gente não tem noção do que é aquilo. Olha, eu vou falar para vocês que quando eu estava no meu mestrado, me colocaram num projeto de filogeografia, que é o que eu amo hoje, e agradeço muito a minha orientadora por ter me dado essa oportunidade. Mas quando eu ouvi falar filogeografia, gente, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida, no planeta. Naquela época lá não tinha, eu não sei na universidade de vocês, mas não tinha filogeografia de disciplina, nunca tinha ouvido falar, não tinha assim um livro, porque não é uma coisa tão ampla, então eu ia muito nos livros didáticos, né? Gente, não tem isso. O que é isso? Eu fiquei, gente, eu entrei em colapso nervoso, de verdade, porque eu não conseguia entender. E eu olhava lá na internet, né, e ficava distribuição das linhagens no tempo e no espaço. O que significa isso? O que é isso? Então, assim, foi muito, muito traumatizante. E eu não conseguia andar pra frente porque eu realmente não conseguia entender o que aquelas palavras estavam me dizendo. Então, você precisa saber do que você está trabalhando para você conseguir fazer a sua busca adequada.
Depois que você sabe o que você está trabalhando, você tem que saber quais são as perguntas que você quer responder. E aí você vai buscar esses artigos em cima disso, tá? Em cima das perguntas que você quer responder e que outras pessoas responderam. E eu publiquei alguns artigos fazendo justamente esse tipo de síntese teórica, que é o plano C. A gente brinca, né? Tem que ter um plano A, tem que ter um plano B, mas tem que ter um plano C também, um C de cienciometria. Vou fazer um curso para os meus alunos, colocar lá para eles, que eles pediram sobre isso. E o que que é a cienciometria? Nossa, olha que chique, tô com 2 xícaras aqui conversando com vocês, é o ápice da loucura, né? Mais uma de café e outra de água. A cienciometria é o estudo, o estado de arte da ciência de um determinado ramo que você está estudando. Então pensa, cara, tá em pandemia, não deu tempo de eu ter meus dados genéticos, eu preciso de mais, talvez eu ficar incompleto. Faz uma cienciometria marota, vai lá, vai estudar, vai olhar isso. Faz essa sumarização da informação. Então, por exemplo, se você trabalha com algum dado de epidemiologia, faz todo o levantamento do que foi feito até agora, o que, que as pessoas estudaram, o que, que essas pessoas encontraram, tá? Nos trabalhos. Se você trabalha com genética de populações humanas, o que é que foi encontrado até agora dentro no contexto da genética de populações humanas? Quais marcadores foram utilizados? Será que foi utilizado mais o marcador microsatélite associado ao Y? Se você trabalha com caracterização de banco de germoplasma, já foi caracterizado já foram caracterizados quantos bancos de germoplasma? Qual ferramenta molecular foi utilizado? Quais instituições participaram? Teve colaboração? Então, olha o tanto de coisa que dá para você fazer com isso. Mas vamos lá então, a forma como eu começo a minha organização e aonde eu busco isso. Não busco apenas no Google, tá bom? Então, eu vou colocar essa conversa nossa particionada em 3 grandes aspectos. O primeiro são as palavras-chave que a gente tem que pensar. Depois eu vou te mostrar aonde eu baixo os documentos que eu utilizo, como eu organizo isso numa planilha de Excel, e eu vou mostrar alguns artigos que eu gerei com esse tipo de abordagem, que é uma abordagem super tranquila de fazer. Então vamos lá, palavras-chave. Eu falei para você que você tem que saber do que você está pesquisando, você tem que entender todo o processo, por quê? Porque a gente vai buscar palavras-chave que estão associadas àquilo que você está estudando. Então, esse é o primeiro exercício que eu quero que você faça. Você vai pegar e vai anotar aí quais são as palavras-chave que estão vinculadas ao seu estudo. Então, no meu caso, que eu trabalho com genética de plantas, né, genética de diversidade genética em plantas, se eu vou fazer uma busca dessa, eu vou colocar lá diversidade genética, plantas. Eu trabalho com América do Sul e neotrópico, né? Então, região neotropical, microsatélites, SNPs, marcadores moleculares, já falei, cloroplasto, enfim. Eu vou fazer uma infinidade de palavras que se relacionam com aquilo que eu estou estudando, tá? Você faça a sua listinha. Depois disso, eu vou nos bancos de dados e agora eu vou mostrar aqui para vocês quais são eles. Mas o primeiro deles você precisa, infelizmente, estar associado a uma universidade para você conseguir acessar, que é o Web of Knowledge. Algumas universidades, elas disponibilizam o acesso remoto, né, para esses bancos de dados. Não são todas as universidades que fazem isso, infelizmente, mas tudo bem. Aí, gente, o que que acontece? Tem um tipo de busca que a gente fala que é uma busca exaustiva. A busca exaustiva é o seguinte: você vai pegar todos os bancos de dados que tem e vai buscar todos esses artigos. Aí você tem que fazer uma filtragem, porque senão a gente acaba pegando coisa que é duplicada, caso você queira fazer um trabalho de cienciometria. Mas se for só para sua interpretação, fique tranquilo, fique tranquila que não tem problema, tá? Mas eu gosto sempre de pesquisar tudo que tem e eu quero resolver o meu problema. Basicamente é isso que eu faço quando eu estou trabalhando com a cienciometria. Ou quando eu estou querendo organizar as minhas coisas para eu interpretar e tudo mais. Então vamos lá. Primeiro banco que eu gosto de utilizar é esse aqui, ó, Web of Science. Gente, maravilhoso esse daqui. Só que o que acontece? Cada um desses bancos tem revistas que são indexadas. Então, o fato de eu estar no Web of Science não significa que todas as revistas que estão aqui dentro, elas estão também em outros bancos, tá? Tem uns critérios que esses bancos, eles utilizam
para que eles associem uma revista a eles. Então, às vezes a questão do fator de impacto, confiabilidade, vários aspectos. Então, nem sempre todos os bancos de dados reconhecem as mesmas revistas. É por isso que eu gosto de fazer a busca em vários bancos de dados. Então, olha só, aqui no Web of Science, você consegue colocar dentro dessa caixinha de pesquisa os campos que você quer buscar. Então, você pode colocar por título, você pode buscar por tópico, por autor, por ano de publicação. Eu vou colocar tópico, tá? E eu gosto de vir nessa opção aqui, Advanced Search. Por quê? Porque aqui eu consigo colocar outras coisas também, tá? E eu vou adicionando mais palavras-chave. Então, para não ficar enviesado, eu sempre dou exemplo de população aqui de planta, eu vou colocar aqui Genetic Population. Vou colocar aqui Human, porque eu vou colocar genética de populações humanas. Se vocês tiverem algum exemplo que vocês queiram que eu coloque, eu coloco. Então, ele vai procurar para mim tudo quanto é artigo que tenha genética de populações e que seja com humanos, tá? E aí eu venho aqui em Search. Eu poderia usar a opção or not. Então, por exemplo, eu queria todos os artigos de genética de população, but not human. Então, mas não humanos. Então, ele ia fazer toda essa busca exaustiva para mim. Eu poderia procurar genética de população ou humano. Aí o que ia acontecer? Ia vir coisas completamente diferentes, né? Por isso que eu falei para você, pense bem na sua palavra-chave, naquilo que você quer pesquisar, no que você quer procurar para você ter uma busca legal, beleza? Enfim, posso adicionar mais coisas aqui? Posso adicionar mais coisas aqui. Vou colocar para filtrar SSR, que é a abreviação de microsatélites. Add query. Ok, então ele vai procurar ó, Genetic Population, Human and SSR. Ok, Search. Aí, olha que legal, gente, eu achei até que tinha mais. A gente encontrou pelo Web of Science 349 resultados de artigos nesse sentido, tá bom? Aí aqui, tá vendo? Ele vai marcando para você, olha que coisa maravilhosa. Você vai me agradecer tanto por essa aula. Ele vai marcando aqui para você. Só que você tem que tomar cuidado, porque você tem que dar uma olhada também dentro do artigo para ver se, de fato, aquelas palavras buscaram o que você quer. Porque eu coloquei ali human, mas ó, o primeiro artigo que saiu pra gente aqui foi estrutura genética de Populus yunanensis. Eu não sei nem o que é isso, deve ser uma planta aqui. Enfim, aí isso aqui eu já tenho que eliminar da minha busca, entendeu? Por isso que você tem que fazer, ter esse critério, né? Você quer artigo de revisão não necessariamente dá o estado de arte, mas te ajuda bastante a interpretar suas coisas. Então aqui vai depender do que você quer fazer. Se você quer catalogar isso que eu tô te ensinando para te ajudar nas suas interpretações, tá? E na organização, que eu acho que você tem que fazer de toda forma, ou se você vai dar um passo além para os estudos cienciométricos, tá bom? E aqui a gente tem tudo. Eu acho que eu vou colocar... Deixa eu ver se eu coloco aqui. Human Population. Vamos ver se muda. Adoro isso. Ok. O que é super legal também que você consegue fazer aqui no Web of Science, e é por isso que eu gosto dele. Você pode criar um alerta aqui, então toda vez que surgir algum assunto relacionado ao que você quer, ele vai criar um alerta para você. Você pode marcar os artigos, tá vendo nesse tiquinho aqui nessa caixinha? Você vai marcar os artigos aqui nessa caixinha, vem na opção exportar e olha isso aqui. Nossa, realmente vocês vão me amar muito depois dessa aula. Aqui tem um bando de formato que você pode exportar esses artigos em Excel, em .ris, Plain Text File, enfim, várias coisas. O RIS é o arquivo que a gente utiliza, gente, para o EndNote. O EndNote é um organizador, tá? É um organizador, é um programa que você importa. E aí, se vocês quiserem, depois coloca aqui para mim, se vocês querem uma aula sobre isso. Mas você consegue importar, então, todos os seus artigos lá e organizá-los. Então, você tem uma biblioteca de artigos, tá? BibTeX também é um formato que o próprio...
EndNote consegue exportar pra gente. Então, você pode exportar toda essa busca sua, aí quando você importar dentro do EndNote, ele já vai automaticamente colocar lá pra você. E se você quiser, você pode exportar também em Excel. E aí, gente, dentro da Cienciometria, a gente tem alguns pacotes no R que eles utilizam esses arquivos .ris, não, .ris ou .bib? Agora eu fiquei na dúvida. Eu acho que é o arquivo .bib. Eles utilizam o .bib, tem outros programas também para você ver questão de palavra, conexão de palavra, que utiliza o RIS e acho que é o Voz. E aí você faz análise em cima desses programas. Então você, quando exporta daqui do Web of Science, você já tem tudo isso organizado, esses dados organizados para você. Além disso, você pode ticar aqui, eu não quero que inclua esse aqui, porque esse aqui, ó, tá falando que é Red Pines, então é planta, eu não quero esse aqui. Esse aqui, deixa eu ver se faz sentido, também não. Ó, também não. Você perceba que não foi uma boa busca pra gente. Deixa eu colocar aqui Homo sapiens. Talvez a gente consiga. Porque tudo que tá pegando population, por exemplo, se sei lá, se aqui a pessoa consome, né? O humano consome, a tua antropização ele vai pegar. Vamos ver se vem. Aí já só ficou uma. Então, esse aqui, aí aqui tá vendo que não é simplesmente você colocar as palavras, você tem que ver o que faz sentido, entendeu? Aqui dentro. Perceba que não é tão trivial assim, por isso que eu falei, pense bem nas palavras-chave que você quer, pense bem. Supondo que a gente tivesse acertado aqui nas palavras-chave, tá? Se você quisesse analisar os resultados aqui de tudo que você tem, você poderia vir aqui, ó, e Analyze Results, só para você ter uma prévia. Ok. E olha que legal. Ele vai pegar, então, de tudo aquilo que eu busquei nas minhas palavras-chave e vai criar esse chart aqui, ó, de visualização. Então, aqui você consegue ver quais artigos estão dentro das ciências das plantas, de hereditariedade, horticultura, agronomia, floresta, ecologia, microbiologia, evolução. Tá vendo? Ele coloca a porcentagem de cada área. Então, você aqui tá vendo que isso aqui é o estado de arte do que a gente buscou? E aí você pode mudar aqui na forma de visualização, se você quiser tree chart, ou então você pode pôr bar chart. Aí ele coloca direitinho aqui para você. E aí você consegue ainda fazer um download aqui da sua figura e tudo mais. Então, eu acho super bacana essa ferramenta aqui do Web of Science. Ok, a próxima que eu gosto é da Scopus. Scopus é muito bacana. Ai, ela não tá conseguindo acessar. Deixa eu ver se eu consigo novamente. Mas se não der, não tem problema. Eu entrei nela agorinha, tava dando certo. Ok, então não vou entrar aqui no Scopus, a gente pode usar depois um outro momento para isso, mas da mesma maneira como o Web of Science, você vai ver a caixinha para você colocar, você consegue baixar os arquivos, tá bom? Outra ferramenta, anota aí, Scopus, a gente não olhou, mas ela é uma ferramenta importante. Outro legal, gente, é o próprio Google Acadêmico. Só que com o Google Acadêmico você tem que tomar cuidado, porque filtra muita coisa que não faz sentido. Então, aqui ele vai pegar tudo, não é uma coisa que tem um certo filtro, né? Aí você tem que tomar cuidado, mas é muito bom, eu uso muito essa ferramenta. Então, aqui dentro, por exemplo, eu vou colocar Genetic Diversity. Só que, pensa, Genetic Diversity vai vir um monte de coisas aqui. Então, você precisa adicionar também, dentro do Google, você precisa adicionar mais palavras-chave. Então, eu vou colocar aqui and. Vou pôr aqui Human Population. Ó, já mudou, mas veja que a gente tem 3 milhões de resultados. Então, você tem que ir, digamos assim, masterizando, tá bom? Você tem que ir modelando as palavras-chave e a forma como você vai fazer e vai criar essa busca. Outro banco de dados massa para olhar é o PubMed.
Só que o PubMed, ele tem uma restrição do número de artigos, tá? E aí o PubMed também, no sentido assim, que ele é mais voltado para quem trabalha com a parte, de clínica, com a parte de saúde, né? Com a parte de saúde coletiva, enfim. Mas o PubMed também é uma excelente fonte de busca. Então, ele é vinculado, né, ao NCBI. Então, aqui é da mesma forma, eu vou colocar aqui Population Genetics. Vamos ver o que vai vir. E aí você vem coloca aqui o item, e se você quiser adicionar and or not, né, not, então não vai incluir aquele tema associado com o tema inicial, ou você coloca alguma coisa, enfim. E aqui a gente vem com os resultados. E olha, o que é legal do PubMed é que ele te dá já um resultado por ano. Olha só como que cresceu, né, o campo durante o tempo, um crescimento gigantesco. Mas perceba que aqui, por exemplo, a gente tem 19 mil artigos só no último ano. Então, o que você tem que fazer? Você tem que dar uma filtrada, porque aqui ele coloca capítulo de livro, ele coloca várias coisas, tá vendo? Tem meta-análise, revisão sistemática. Você tem que fazer as suas buscas, tá bom? E ver aquilo que faz sentido para você. Mas é muito legal e você, inclusive, consegue baixar isso daqui se você quiser. Só vir aqui, clicar em download e ele vai te dar uma planilha com tudo isso. Você também pode criar um alerta das coisas que você está estudando, que ele vem e te mostra aqui, tá bom? Outro que é bem legal é o Cielo. O Cielo, ele tem um pouquinho menos de coisas vinculadas, mais de periódicos, tá? Mas é interessante, eventualmente você pode encontrar uma coisa aqui que não está em outro banco de dados e as coisas funcionam da mesma forma. Então, eu vou colocar aqui generic population. Eu posso vir aqui nessa busca avançada também. Generic population. Obviamente, essa palavra é muito ampla, né, gente? Então, você tem que associar com alguma coisa. Ó, 3.453 resultados. Aí eu vou olhar aquilo que faz sentido. Associa, por exemplo, com o organismo que você está estudando ou alguma coisa próxima, tá bom? Beleza. Outro lugar que é bem bacana de vocês olharem é dentro da CAPES, no banco de teses e dissertações. Lá, gente, tem muita coisa bacana porque as pessoas acabam não publicando. Então, lá você consegue encontrar vários insights. Muito bem, então você selecionou suas palavras-chave, já sabe sua pergunta, fez a sua busca aqui dentro, né? Como que você pode organizar os seus artigos de uma forma inteligente? Eu vou te mostrar uma planilha aqui desse aqui. Eu vou mostrar para vocês uma planilha desse capítulo que a gente publicou. Esse aqui tá só a proof dele, mas é um capítulo que nós publicamos, justamente acaba com essa organização. Eu utilizo essa organização não só para fazer sensometria, gente, é para eu fazer minhas discussões, para facilitar a minha vida, tá? Mas, então, só para te mostrar que a gente consegue levar isso aqui para frente. Aqui, só para você ter uma noção, eu coloquei, por exemplo, quais plantas eram estudadas na região neotropical, a porcentagem que estava numa determinada área dessa região neotropical e outra não. Eu fui explorando, entendeu? Quais eram os gêneros estudados, e aqui eu estava estudando filogeografia, ok? Em quais biomas eles eram estudados. Então, são várias coisinhas que a gente conseguiu colocar aqui e brincar tudo isso extraindo dos artigos e a gente conseguiu publicar esse capítulo de livro. Aí, como é que eu organizei? Primeira coisa que eu faço, eu dou um nome para o artigo. Então, todo artigo que eu tenho, ele tem um nome, ele tem um número vinculado a esse PowerPoint. Eu vou mostrar essa planilha aqui, que eu acho que tá mais... Esse PowerPoint não, essa busca, tô doido. Que tá mais fácil de você entender o que eu tô falando. Então, esse aqui também é outro artigo que a gente publicou, e esse aqui não é com genética, é com florística, tá? E aí, como é que eu fiz? Eu coloco um código para esse artigo. Então, por exemplo, RE registro 0001. Toda vez
que eu for analisar, que eu for olhar qualquer coisa, esse registro RE0001 vai ser referente a esse artigo aqui, ó, Florística, Fitossociologia e Estrutura Diamétrica de um Remanescente Florestal do município de Gurupi, Tocantins. Por quê? Porque quando a gente coloca o autor e o ano, muitas vezes nós não conseguimos lembrar do que se trata aquele assunto, a gente não consegue associar, tipo, depois você vai decorando com o tempo, né? Mas quando você organiza assim, fica muito mais fácil. Então, aí eu tenho lá essa planilha, olha aqui o que é esse registro aqui, e eu já sei quem são os autores, o que é o artigo, qual que é a referência da revista. Claro, gente, isso daqui eu coloco assim porque eu tinha um objetivo de fazer um artigo científico. Você não precisa, na sua organização, colocar uma planilha de Excel, a referência, o journal que foi publicado, o ano, o campo, até o campo eu colocava para eu saber do que se tratava o estudo. Você não precisa fazer isso. Mas se você coloca aqui já com o nome certinho, o seu PDF, com a sua biblioteca, importa com o EndNote, fica muito mais fácil de você verificar, porque quando você abrir o EndNote, você vai ver todos esses arquivos totalmente organizados, tá? E aí, trazendo para genética, uma coisa que eu fiz, né, que me ajudou bastante também, foi colocar, por exemplo, aqui, qual que era a forma de vida daquela planta que tinha tido um estudo filogeográfico para ela. Então, era uma herbácea, era uma árvore, qual que era o gênero, quando foi publicado, sobre o que era. Por quê? Porque quando eu ia fazer as minhas interpretações, eu só via aqui nessa planilha e eu dava uma olhada em cima, entendeu? E aí eu já conseguia pegar os insights que os autores tinham colocado. Então, obviamente, nem sempre vai ficar muito organizado, né? Mas, por exemplo, aqui nessa bagunça que eu coloquei, aqui eu tenho qual é o marcador que foi utilizado e se essa espécie ela era dispersa, por exemplo, por vento ou se ela era dispersa por algum tipo de outro organismo e assim por diante. Então, tudo isso é me dando inteligência do processo. Por exemplo, outra coisa que eu gostava de fazer, vamos ver se vai abrir aqui. Peraí, vamos clicar de novo. Por que ele não quer abrir? Aqui. Uma coisa que eu gosto de fazer também, né? Que aí fica massa. É você pegar, então, os valores de diversidade que você encontrou nesses artigos. Por quê? Porque você vai usar invariavelmente isso nas suas interpretações, nas suas discussões. Então, no meu caso, como eu disse para você, eu tinha um objetivo mais aprofundado. Então, não precisa de você fazer isso daqui, mas eu peguei por latitude e longitude de cada população a diversidade que os autores encontraram. Então, aqui esse Hzinho é a diversidade haplotípica e o Pi é a diversidade nucleotídica. Mas você pode fazer uma planilha e colocar a diversidade total que aqueles autores encontraram dentro da proposta de trabalho deles, para depois vocês compararem. Então, o que eu fiz? Eu trabalhava com planta, né? Então, aqui tem a espécie, aqui são os valores de diversidade e aonde ela ocorria? Ela ocorria no cerrado. Por quê? Porque minhas plantas também ocorrem no cerrado. Então, ocorre no cerrado, esses aqui são os valores de diversidade. Em qual área do cerrado que ela ocorre? Então, tudo isso eram elementos para que eu conseguisse fazer as minhas discussões, certo? Deixa eu ver aqui. Tem outra coisa para mostrar para vocês aqui. Outra coisa que é legal de fazer, você gerar uma planilha, aqui a planilha geral, com tudo que você acha que é interessante que você pode usar na sua discussão. Então, olha só, isso daqui eu já fiz de um jeito que não seria para um estudo cienciométrico, mas para a minha pessoa, para me ajudar nas minhas interpretações, nas minhas discussões. Então, como é que eu fiz? Eu coloquei aqui a referência, e aqui eu não coloquei o númerozinho, eu coloquei a referência mesmo, os autores mesmos, e aí eu coloquei a família que foi estudada, qual foi a espécie, até um código para a espécie que esse pessoal estudou eu criei.
o número de indivíduos que eles estudaram, qual marcador eles estudaram. No meu caso, que trabalho com planta, pode ser o cloroplasto nuclear. Então, faz diferença para a explicação padrão que você encontra para um resultado de nuclear e de cloroplasto, de nuclear e de mitocondrial. Então, é legal que você coloque aqui se esse valor que você pegou, ele se refere a núcleo ou a um marcador organelar ou até mesmo ao Y, tá? Então, eu coloquei aqui qual era o tipo de marcador, qual que era o life, né, life da planta, então modo de vida, se era árvore, se era epífita, arbusto, o tipo de dispersão, o tipo de polinizador, e aqui eu coloquei a diversidade total que era encontrado nesse trabalho. Por exemplo, aqui essa espécie Annona coriácea, ela tinha uma diversidade total no trabalho de 0,59 e de diversidade nucleotídea 0,002 e aqui o valor de FST. Nath, mas por que você está pegando o valor de FST? Gente, a nossa discussão, especialmente se você trabalha com populações, se você está avaliando diferenciação populacional, ela pode ser pautada no FST. Então, será que plantas que têm, ou animais que têm o mesmo estilo vamos dizer assim, de traços, né? Que têm aspectos ecológicos parecidos, que ocorrem no mesmo lugar, eles têm FST parecidos para marcadores também análogos, né? Tipo, você está comparando cloroplasto com cloroplasto, mitocôndria com mitocôndria. Opa, tem. Então, pode ser que tenham eventos que causam assinatura, que são eventos muito parecidos, muito próximos, ou até mesmo as mesmas condições ali daquele ambiente. Obviamente, você tem que avaliar, mas é uma pista. Então, eu coloco todos os valores de FST aqui para que eu consiga depois fazer uma comparação com os meus próprios valores de FST e o que eu encontrei e começar a discutir e ver o que esse pessoal encontrou, tá bom? Então, eu acho super legal quando a gente coloca isso. Outra coisa que eu faço é extrair o máximo de informações possíveis que podem ser utilizadas nas minhas discussões e nas minhas interpretações. Então, por exemplo, o que é que eles encontraram lá, em cada artigo. Por exemplo, aqui eu coloco, no meu caso, que é demografia, o que esse artigo encontrou de padrão demográfico? Ah, encontrou uma expansão recente populacional da espécie. Ah, encontrou múltiplos refúgios. Ah, não sei o que lá. Não, tem tamanho populacional constante. Tá, mas ele verificou isso por qual método? E aí vem aquela conversa que eu sempre tenho com vocês sobre leitura inteligente de artigos. Foi daqui que eu aprendi, pôr a mão na massa. Que você vai, então, pegar, ver qual é a pergunta da pessoa, que ela fez ali os pesquisadores, pegar aquelas análises que eles fizeram para responder aquelas perguntas. Depois que você vê quais são essas análises que eles fizeram, o método, verifica o que eles encontraram com aquilo ali, quais foram os resultados e como eles explicaram aquilo. Então, eu faço isso num formato de planilha. E aí fica muito fácil quando eu vou fazer minha discussão, eu olho aonde esse organismo ocorre mais ou menos e o que eles encontraram. E aí eu vou discutir as minhas coisas, né? Então, onde que é distribuído? Que eu não sou obrigada a saber onde é distribuído tudo, né? Então, eu olho aqui, esse aqui, ó, essa espécie é distribuído na parte sudeste e central do Brasil. Eles encontraram que as populações estão expandindo, mas a maioria está em gargalo e a metodologia foi por coalescência. E aqui os autores, quem são os autores? É a Rosana, minha supervisora. Foi minha supervisora de pós-doutorado e minha orientadora de mestrado, com liquinófora. Então, eu já consigo ver tudo isso aqui de uma forma muito organizada. Nath, mas eu trabalho com a parte clínica, eu trabalho com a parte de identificação de uma variante associada a algum tipo de doença, algum fenótipo, né? Cara, faz desse jeito, adapta para sua realidade. A gente vai adaptando as coisas. Então, cria aí uma planilha, pega todos os artigos, verifiquem quais marcadores eles utilizaram, o que eles encontraram, qual foi a frequência daquela variante nas populações, em quais populações foram feitas. Nath, mas eu trabalho com banco de germoplasma, isso não é aplicado para mim. Completamente aplicado para você, meu filho. Você vai pegar a espécie que você está avaliando no banco de germoplasma, vai colocar na planilha, vai colocar os autores, vai colocar o ano que aquela criatura avaliou, porque a gente sabe que tem uma questão temporal, porque se foi adicionado mais coisa para aquele banco de germoplasma, não sei. Aí você vai colocar o que eles acharam, quais foram os marcadores que eles estudaram.
vai catalogando todos esses bancos de germoplasma para você depois, quem sabe até fazer um estudo verificando se tem variação, se tem algum banco de germoplasma que tem uma diversidade genética maior do que outros, né? Então isso pode ser utilizado para boi, pode ser utilizado para capino, né? Pode ser utilizado para feijão, para arroz, para um bando de coisas, caso você seja nessa parte de melhoramento, né? Na parte de patologia, como eu falei para vocês, você consegue fazer também uma revisão, né, sistemática e fazer as discussões, né? Inclusive, por exemplo, você pode verificar se você está trabalhando com essa parte de diagnóstico, se as populações que têm uma maior prevalência de uma variante que está associada a um fenótipo afetado, se há uma endogamia maior nessas populações, né? Então, olha só que legal. Olha quantas perguntas você consegue costurar com tudo isso, e aí você tem o suporte da literatura, porque a literatura, ela é o seguinte, é como se fossem gigantes que estão nos segurando para que a gente consiga crescer. E a gente precisa beber dessa fonte, né? A gente não precisa reinventar a roda. Vamos usar a combinatividade, como diria Murilo Gun. Minha gente, sobre o que eu ia conversar com vocês era isso, tá bom? Se vocês tiverem alguma sugestão de conteúdo, coloca aqui para mim. Então, muito obrigada e até breve. Gente, vocês são maravilhosos, tá?